orar ainda, amém? Queria cumprimentar todos que estão nos visitando nessa noite. Também está conosco o Thiago Mussolini, né? Levanta a mão aí, Thiago. Mascarado fica mais difícil, né? O Thiago morou aqui em Adamantina, né? Enquanto fazia faculdade durante 4 anos, né? 5. E agora ele está já há 2 anos em São Paulo. E está participando ali na igreja do pastor Jonatas, né? Da Cíntia, né? A esposa dele, são irmãos do pastor Samuel de Araçatuba. Então está ali, faz parte da equipe de louvor, né? Amém, seja bem-vindo, viu? Veio visitar, né? Veio visitar nós e veio visitar o irmão dele também, para vir que continuou morando aqui em Adamantina. Amém. Vamos orar ainda pelos que fazem aniversário essa semana? Tem alguém aqui que faz aniversário de hoje até sábado? Robson? Quem mais? A Flávia? A Flávia também, né? E o Cláudio estão grávidos, né? A Flávia está grávida, né? Ela já compartilhou conosco há umas 3 semanas. Nós ficamos muito felizes, né? O presente de Deus para a vida de vocês. Deus é bom, né? Deus possa abençoar a vida de vocês, amém? Vamos orar, né, pela Flávia e pelo Robson. E se tem alguém em casa, né, que está fazendo aniversário essa semana, sinta-se abençoado também, amém? Vamos orar? Você que está perto, estenda a sua mão aí para os irmãos, né? Não precisa tocar, mas você pode estender a mão, é o mesmo efeito. Senhor, nós abençoamos a vida da Flávia, a vida do Robson, nos alegramos por esses irmãos preciosos na tua casa e ministramos agora as bênçãos, saúde, prosperidade do Senhor. Eles sejam cobertos pela tua graça, cobertos pela tua bondade, cobertos pela tua benignidade, por tua misericórdia, Pai. Nós abençoamos a vida deles, que sejam tempos de muita graça e muita bênção do Senhor. Abençoamos o Robson e a Flávia em nome do Senhor Jesus. Também abençoamos a criança que está sendo gerada no ventre dela, Pai. Abençoamos em nome de Jesus essa criança. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E aí, como é que estão as coisas? Todo mundo mascarado, né? Tempos diferentes, né, irmãos? Nós precisamos vigiar o nosso coração, amém? E a nossa boca, para não pecarmos contra o Senhor nesses dias, né? Porque às vezes cansamos dessa situação, cansamos de ficarmos muito tempo recolhidos, usando máscara, e a máscara às vezes atrapalha, né? Incomoda, e um tempo de confuso, né? Muita gente morrendo, né? E às vezes nós ficamos assim, ficamos ouvindo as notícias que vêm dos jornais, dos telejornais, né, da mídia. Nós podemos ficar realmente cansados, desanimados, estressados. Mas nós precisamos mais do que nunca descansar nosso coração no Senhor Jesus, na palavra de Deus. Amém? Ele é nosso refúgio. E eu creio que Deus está querendo levar a igreja a essa situação. Eu creio que Deus quer levar a igreja, né? Eu estou vendo alguns irmãos aqui que fazia tempo que eu não via, né? Alcir, né? Alguns estão de máscara, a gente fica, quem que é, né? Amém, que bom que vocês estão aqui, né? Desculpa, às vezes é que a gente vê assim a primeira vez, não sabe, demora para a gente... Se a gente ficar ouvindo, né, só o que o mundo tem dito, né, nós podemos realmente perder a esperança. Mas nós temos mais do que nunca que olhar para o Senhor, colocar o nosso coração na presença dEle. E eu creio que Deus está querendo levar a sua igreja a essa dependência plena dEle, como nunca antes. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. A cada dia você se render a Ele, né? Nós como igreja, você e eu individualmente, né? Aprender a se render a Ele, a entender que a sua vida é sempre por um fio.
nossa vida, meus irmãos, se nós formos avaliar friamente, nós estamos sempre por um fio. Ontem eu estava vendo, não é? O Pedro foi pegar um lanche dele, me mandou as fotos, falou: olha pai, um carro aqui na avenida ali, Cunha Bueno, né? Como é que chama aquela avenida do supermercado Real ali? Capitão, né, José Antônio, depois ela muda de nome, parece. Um carro capotado ali. Aí ele me mandou um vídeo, o carro veio devagarzinho e bateu no outro e tombou. A pessoa provavelmente estava olhando o celular e não viu, o carro virou de ponta cabeça. Graças a Deus eu acho que ninguém se machucou porque ele estava bem devagar mesmo. Mas assim, do nada, você está dirigindo e o teu carro vira de ponta cabeça. Em fração de segundos, né? A nossa vida está sempre por um fio. E a gente muitas vezes não para pensar ou não quer entender isso. E nós achamos que temos algum controle sobre o nosso destino, mas na verdade nós não temos, meus irmãos. Nós podemos ter algum controle sobre o agora, o instante presente. Mas você não pode controlar muito além disso. Agora, você pode tomar decisões que vão te levar para caminhos de bênção ou para caminhos de maldição. Caminhos que vão prolongar a tua vida na terra ou que podem encurtar a tua vida na terra. Amém? Isso pode acontecer. Isso pode não. Isso, a palavra de Deus diz que é assim. Se você, Deus fala isso claramente: eu coloco diante de você a bênção e a maldição, para que você escolha. Mas Deus fala: eu espero que você escolha a bênção, que você escolha a vida. Sabe, irmãos, Deus, Ele nos dá liberdade para escolhermos. Isso é muito bom. É um valor, é um princípio do coração de Deus. Isso me faz amá-lo ainda mais, porque é um Deus que te deixa livre para andar com Ele. E eu acho que não tem valor mais fundamental da vida humana do que ser livre. Livre para andar com Deus. Não é uma fé que te obriga a nada, não é uma fé que te escraviza, não é uma fé que te oprime. É uma fé que te liberta para ser escravo por amor. É uma fé que te deixa livre para escolher andar com Deus. E essa é a beleza do nosso relacionamento com Deus. É construído numa base de amor, numa base de perdão, numa base de compaixão. E mais do que nunca, se tem algo que Deus tem falado no meu espírito nesses dias, é hora da igreja ganhar esse mundo por meio da compaixão e da misericórdia. Nós não vamos ganhar nossa sociedade, esse tempo de hoje, o homem e a mulher de hoje, por meio do confronto. Nós não vamos. Deus não precisa de defensores. Deus precisa de pessoas que estão dispostas a amar os perdidos. Ele não precisa de defensores da fé. Sabia disso? Não adianta, meus irmãos. Nós não precisamos defender Deus. Deus é forte, é maduro, é grande o suficiente para defender a si mesmo e para defender a todos nós. Ele não precisa de gente que o defenda, ele precisa de gente que se compadeça daqueles que o rejeitam, que se compadeça daqueles que ainda não encontraram com ele, que ainda não encontraram o caminho de volta. Uma igreja que exerce misericórdia, que exerce compaixão. Toda vez que eu reflito sobre isso que nós estamos passando, essa palavra vem ao meu coração o tempo todo, desde o início dessa pandemia, desse confinamento, dessa quarentena, como você queira chamar, dessa confusão. Deus tem falado no meu coração: compaixão, 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 compaixão.
Confronto não vai ganhar. Sabe por quê? Porque essa geração, meus irmãos, é uma geração das ideias, é uma geração da comunicação, é uma geração da reação, é uma geração do confronto. Você não vai vencê-los pelos argumentos que você apresenta. Nós sabemos que temos a verdade conosco. Essa palavra, a Bíblia, contém a verdade plena de Deus para nós. Amém? Nós sabemos disso, que essa é a verdade, que essa é a palavra de Deus, que essa palavra nos alimenta, mas só reconhece isso quem é nascido de novo da água e do Espírito, quem tem o Espírito Santo habitando dentro de si. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, senão pelo Espírito de Deus. O próprio Jesus disse que não era pela força nem pela violência, mas pelo meu Espírito. A palavra de Deus diz isso. Nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então essa geração não será ganha pelo confronto, não será ganha pelo embate, pelo choque, pela contenda. É uma geração que vai ser ganha pela compaixão. É a única maneira de nós ganharmos essa geração, porque essa geração está vacinada contra o Evangelho. Essa geração está vacinada contra a igreja, em parte com razão e em parte sem razão. A igreja deu muito motivo para a sociedade pensar mal. Muito motivo. Historicamente, a igreja deu motivo. Sabe, irmãos, eu sou muito crítico, no bom sentido, em relação à igreja. E eu não ponho panos quentes sobre os erros de ninguém. Nem sobre os erros dos meus filhos, eu nunca pus panos quentes. Nem sobre os erros da igreja. Eu sou muito realista. E nós temos que ter essa noção, porque Deus é assim. Deus nunca encobriu o pecado dos seus homens e das suas mulheres de Deus, dos homens e das mulheres de Deus, dos homens e mulheres que Ele usou em toda a palavra. Ele nunca encobriu o erro, nunca compactou com o erro, com o pecado. Deus perdoava, Deus dava uma outra oportunidade, mas Ele expunha. Por que Deus fazia isso? Porque se o pecado, se o erro não vem à luz, ele não é tratado, ele não é curado. E Deus não quer passar uma ideia falsa para nós, de que havia super-homens espirituais e super-mulheres de Deus. Ele quer que você e eu nós nos identifiquemos com os personagens dessa história, que eles são humanos como nós, homens e mulheres com falhas grosseiras às vezes. Isso não é justificativa para você e eu falharmos. Mas se você olhar, você vai ver quantos erros, quanto pecado, quanta compaixão de Deus, quanta misericórdia, quanto perdão. No Novo Testamento, a coisa muda um pouco. A aliança muda, ela se aprofunda. Então, algumas coisas que Deus tolerava, passou a não tolerar mais. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está disponível para habitar em cada um. Naquela época, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre alguém, ele exercia aquela função, e depois o Espírito Santo se retirava. Não permanecia na vida da pessoa. Sansão, muitas vezes, foi usado tremendamente por Deus, com força, mas ele também foi um terror. Terrível, caráter péssimo. E o final dele, no final ele mata os seus inimigos, né? Mas morre junto. Deus trouxe a punição junto com a redenção, não é? Porque Deus é justo. Mas o Espírito Santo não ficava continuamente. No Novo Testamento, Jesus falou o quê? Que nós não ficaríamos órfãos, mas Ele estaria conosco todos os dias até o final. E Ele falou, soprou sobre os discípulos do Espírito Santo. E em Pentecostes eles receberam o batismo do Espírito Santo. Cada um recebeu a presença do próprio Deus dentro de si. Por isso que muda de figura. As exigências passam a ser mais profundas.
Aquilo que era algo exterior passa agora a ser interior. A lei que estava escrita nas tábuas de pedra, agora passa a estar escritas nas tábuas de carne do nosso coração. Aquilo que era externo agora é interno. Antes a força vinha de fora para dentro, agora a força de Deus vem de dentro para fora. Mudou, tornou mais profundo. Não pode haver vínculo mais profundo, meus irmãos, do que o próprio Espírito de Deus, a presença viva de Deus habitando dentro da gente. O que pode ser mais profundo do que isso? Nem a intimidade sexual de um casal, marido e mulher, é tão profunda quanto o Espírito Santo habitar dentro de nós. O ato sexual talvez é a intimidade física mais profunda e mais íntima que o ser humano natural pode atingir. Mas a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós é muito mais profunda do que isso. É uma intimidade inigualável. Não há nada que nós possamos comparar. O diabo tenta imitar quando ele possui alguém por um período, né? E você vê como aquela pessoa se transforma para pior. Mas o Espírito Santo dentro de nós é interessante. Ele não tira a nossa consciência, mas ele influencia a nossa consciência, falando sutilmente ao nosso coração. É totalmente diferente a maneira que Deus lida conosco e a maneira que o diabo lida com as pessoas. O diabo quer matar, roubar e destruir. Então a presença dele é devastadora. Não é sutil, é devastadora. Deus quer nos edificar, nos abençoar, nos enriquecer, nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. A presença dele é abençoadora. Ele não tira a tua consciência, ele não domina a tua consciência, ele não tira você de si. Pelo contrário, ele te deixa mais lúcido, ele te deixa com mais clareza, ele te dá discernimento para escolher entre o bem e o mal. É lucidez que o Espírito Santo nos dá. Amém? É totalmente diferente, mas é a maior intimidade que alguém pode experimentar aqui nesse mundo. É a presença do Espírito Santo dentro dele. Na presença de Deus, quando nós tivermos nossos corpos transformados, a profundidade vai ser muito maior. Mas você percebe que a cada período Deus ele mudou, ele aprofundou o seu relacionamento com o homem. No Jardim do Éden era um relacionamento muito bom, pleno, antes da queda. Só que o homem estava na sua ainda inocência. Ele era ingênuo, ele era imaturo. O diálogo que Deus tinha com ele era ainda muito singelo. Deus estava começando um relacionamento. Ele tinha acabado de criar o homem e a mulher. Então o diálogo era sobre as coisas cotidianas ali, né? No jardim. Dar nome para os animais, cultivar a terra. Todo dia Deus vinha, na viração do dia, conversava com Adão e com Eva, como é que tinha sido o dia. Mas o homem e a mulher que estavam na sua infância, vamos dizer assim. Mas Deus já tinha dado direções claras para eles, escolher entre a bênção e a maldição. E talvez por essa imaturidade eles escolheram a maldição e sofreram as consequências disso. A partir dessa escolha errada, a comunhão piorou. Aquela comunhão que era tão plena. Você sabe que antes da queda, o homem conseguia ver até o terceiro céu. Era aberto. O homem conseguia ver os anjos se movendo, ver Deus se movendo. Ele conseguia ver. E da mesma forma era visto. Quando houve a queda, houve o pecado, essa abertura para o segundo e para o terceiro céu foi fechada. Porque o que nós vemos hoje só é o primeiro céu. A lua, as estrelas, os planetas. Esse é o primeiro céu. Acima do primeiro céu tem o segundo céu, onde ocorrem as batalhas espirituais, onde os demônios hoje estão alojados. E onde os anjos vêm muitas vezes e tem que furar essa nuvem de trevas
para trazer as respostas de Deus, para agir aqui na terra. Tem esse segundo céu, onde as batalhas espirituais são travadas. E tem o terceiro céu, que é onde Deus habita, onde há toda a movimentação que nós vemos em Apocalipse, onde as pessoas que estão já em Cristo estão, porque Paulo diz que agora, depois da ressurreição de Cristo, morrer era lucro, porque era morrer e partir e estar com Cristo. Partiu paraíso, né? Hashtag partiu céu. Hoje, morrer para nós é ir direto para o terceiro céu. Só que quando Adão e Eva ainda não tinham caído, eles tinham esse livre, essa visão aberta, eles enxergavam tudo isso, eles tinham comunhão com ele, todo esse ambiente espiritual. Quando veio a queda, foi cortada, a visão espiritual deles ficou muito pior. Eles passaram a ter consciência do bem e do mal, consciência de que estavam nus, consciência da sua, passaram a morrer, perderam acesso à árvore da vida, passaram a morrer. O limite, né? Os teólogos dizem que o limite da vida do homem, antes de Deus limitar, depois do dilúvio, era 999 anos. Você pode ver que ninguém passou de 1000 anos. Matusalém foi o que mais viveu, 900 e, sei lá, quase 980 anos, chegou perto de 980 anos. Depois do dilúvio, Deus limita a vida do homem a 120 anos. E você pode ver, morreu uma senhorinha agora esses dias, a mulher mais velha do mundo, do Guinness Book, 120 anos ela tinha. Esse é um recorde que a pessoa curte pouco tempo, né? Quando ela chega, eu sou mais velha, já não sou mais, próxima. Dura pouco, né? Porque normalmente você alcança esse recorde quando você está com 120, né? Ninguém passa de 120, pode ver. Deus trouxe um limite para a vida humana, materialmente falando. Mas voltando, né? Nós temos, nem sei porque eu peguei esse caminho, né? Mas a intimidade que nós podemos ter com Deus, a presença do Espírito Santo dentro de você, dentro de mim, é a maior intimidade que o ser humano pode ter aqui nesse tempo. Então não há mais desculpa, né, para você não saber escolher entre o bem e o mal. Você pode orar, você pode buscar Deus, e Ele vai te falar, Ele vai te dar a resposta. Não tem mais desculpa para você se sentir só, para você se sentir rejeitado, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E é o Espírito Santo se vincula, se liga ao teu espírito. Eles têm comunhão profunda, porque nós somos espírito, alma e corpo, e o Espírito Santo vem habitar conosco. E ele é como se houvesse uma fusão com o nosso espírito, mas são coisas diferentes, o nosso espírito e o Espírito Santo. O Espírito Santo não substitui o nosso espírito, senão você não seria mais você perderia a sua identidade. E nós não perdemos a nossa identidade. Por isso que não há reencarnação. Nós somos os mesmos, do início ao fim. Mesma identidade, mesma essência, mesma pessoa. Vamos ter uma aparência bem diferente na eternidade. Até o nosso nome vai mudar. Vamos ter um nome que só Deus sabe qual é. Mas nós vamos ter a mesma essência. Nós vamos ser conhecidos e vamos reconhecer as pessoas. Vamos ser conhecidos por Deus e reconhecer cada um. A mesma essência. Jesus é a maior prova disso. Você pode olhar para a vida de Jesus e você vê essas questões, você vê essa realidade. Jesus, quando ele ressuscitou, ele ficou com uma aparência diferente, mas era Jesus, era o mesmo corpo. Amém? Tinha os furos nas mãos, nos pés, no lado. Era um corpo que comia, comeu mel e peixe. Não era uma entidade fantasma.
mas ao mesmo tempo ele atravessava paredes, ele aparecia e desaparecia, ele não estava mais limitado ao tempo e ao espaço. Ele, de certa maneira, ele resgatou a humanidade para aquela época do Jardim do Éden, levou de volta o homem para antes do pecado. Hoje nós temos, meus irmãos, imagina que coisa tremenda, né? Jesus estabeleceu uma ponte do Jardim do Éden para a eternidade. Nós agora entramos nele e continuamos a jornada. Aquilo que tinha sido interrompido não está mais interrompido, está aberto, o caminho foi aberto, é um vivo e novo caminho. Nós podemos entrar por ele e continuar a caminhada que Adão e Eva pararam. Claro que eles foram salvos, eu sei que Adão e Eva foram salvos, tenho certeza disso. E não adianta você culpá-los também, porque qualquer um de nós no lugar deles teria feito a mesma coisa. Eles representavam a humanidade, as dúvidas da humanidade, a curiosidade da humanidade, a rebeldia da humanidade, a vontade de andar por conta própria, a vontade de decidir sozinho, a vontade de fazer o que der no seu próprio nariz, a vontade de caminhar sem Deus. Tudo isso gerou esse mundo confuso e conturbado que nós vivemos. E não se iluda, esse mundo não vai melhorar. Amém, meus irmãos? Não se iluda, esse mundo não vai melhorar. A palavra de Deus nos adverte sobre isso. E é aí que é o ponto que eu queria chegar. Obrigado, Espírito Santo, que me fez chegar onde eu queria. Eu já não sabia como voltar para esse ponto. Não posso perder o ponto agora. A questão é... O que eu falei mesmo antes? O que eu acabei de falar? Era o ponto? A humanidade não vai melhorar. Isso, não vai melhorar, esse mundo não vai melhorar. A questão é como nós lidamos com esse sofrimento, com essas dificuldades, com essas pressões, com essas tribulações que têm vindo sobre toda a terra, inclusive sobre a igreja. A questão é como nós vamos lidar com isso. Como nós vamos lidar com esse aperto? Como nós vamos lidar com essa pressão? Como nós vamos lidar com essa tribulação que Deus está permitindo que venha sobre a terra? Porque não se iluda, irmãos, nós não vamos ser livres do sofrimento. Amém? Mas há uma grande diferença. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos esperança. Então isso faz toda a diferença. Nós sabemos que tudo isso está acontecendo tem um sentido, tem um propósito. Nada em vão, mas não se muda. E aqui eu vou mostrar alguns textos que Jesus fala sobre isso. Eu não vou ler nem os textos que ele fala sobre as dores, princípios das dores, as tribulações, não vou nem falar sobre isso, mas eu vou falar algumas questões que ele coloca. Uma delas está aqui, está aqui em João. Quando Jesus foi preso. Jesus foi preso e de repente Simão, ó aqui, João 18, versículos 10 e 11. João 18, 10 e 11. Simão Pedro trazia uma espada. Tem outro lugar que fala que eram 2 espadas. Tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Eu já falei sobre isso algumas semanas atrás.
Mas Jesus estava dizendo o que para Pedro? Tem outro lugar que ele fala: se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, ele enviaria não sei quantas legiões de anjos. Nós fizemos o cálculo aqui, dava um monte, né? Milhares e milhares de anjos. Cada legião são 600 soldados, se não me engano. E ele fala não sei quantas centenas de legiões de anjos. Há milhares de anjos. Jesus estava dizendo: o problema, Pedro, eu não preciso que quem me defenda com espada. Eu tenho que beber o cálice que o Pai me deu. Meus irmãos, a mesma pergunta Deus faz para a igreja, para nós. Acaso nós não vamos beber o cálice que o Pai nos deu para beber? Quando a coisa está apertando, nós vamos falar: eu não quero beber esse cálice, está difícil demais, está duro demais. Deus, para com isso. Eu não aguento mais, eu quero ser arrebatado antes. Essa visão de arrebatamento antes da tribulação, meus irmãos, você imagina como é que Deus vai fazer a igreja escapar daquilo para que ela foi chamada? Ela foi chamada para passar por isso em vitória e ser um testemunho durante esse período. Como é que ela vai ser levada antes? Isso é uma covardia até. Não tem sentido essa pregação. Tem sentido para quem é covarde e quer passar pela grande tribulação por qualquer tipo de pressão. Mas a nossa fé precisa ser pressionada, precisa passar por tribulação. O grão precisa ser moído. Jesus fala disso o tempo todo. Nós vamos, pode ter certeza, a igreja vai passar por pressão. Essa visão é escapista. Acaso nós não vamos beber o cálice que Deus nos deu? Eu gostaria de não sofrer. Eu gostaria que vocês não tivessem com máscaras. Eu gostaria de poder estar abraçando todo mundo, né? Eu gostaria de estar vivendo o que era antes. Podemos fazer isso? Podemos, é só cada um tirar a máscara. Nada nos impede de fazer isso. Talvez aqui ninguém tenha Covid. Eu creio que não. Você está entendendo? A gente pode falar: isso é uma bobagem, vamos tirar, vamos parar com isso. Agora, que está morrendo gente, está. Que é uma doença real, é. Que isso não existia antes, também é verdade. Que é uma coisa que mexeu com a humanidade, mexeu. Que é um negócio que mexeu com a igreja, com a gente da igreja se reunir, mexeu. Você pode falar: mas isso vem do diabo. Mas Deus transforma a maldição em bênção. Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então alguma coisa Deus quer trabalhar no nosso coração, no coração da igreja. E eu creio que essa é uma das questões que Deus quer. Acaso não vou beber o cálice que o Pai me deu? Meu irmão, se Deus quisesse poupar Jesus, o que ele faria? Ressuscitaria Jesus antes da cruz. Para que deixar Jesus passar pela cruz? Para que deixar a igreja passar por tribulação? Irmãos, não há glória sem cruz. Não há glória sem tribulação. Não há fé madura sem provação. Não há ressurreição sem morte. Amém? E esse é o evangelho que eu conheço. Eu não conheço outro evangelho. Eu sei que há várias tendências teológicas, né? Eu não estou nem querendo menosprezar quem crê diferente, né? Os teólogos que têm a questão da tribulação, que vai ser arrebatado antes, ou se vai ser arrebatado no meio, né? Mas a minha convicção é que se o Pai não poupou Jesus, por que nos poupou ele? Por quê? Ele quer que nós tenhamos uma fé madura. Agora, entenda bem, isso não quer dizer que você vai ser abandonado no meio da luta. A palavra fala que muitos vão ser guardados, escondidos, protegidos, supridos, alimentados por anjos, no meio da pressão, no meio da tribulação.
sapo, né? Que ele coloca na água, né? E começa a pôr fogo bem baixinho. A gente não está percebendo, mas a água está começando a esquentar bem fraquinho. Quem falasse que a gente estaria assim hoje, em dezembro, a gente daria risada. A gente daria risada. Eu não vi um profeta falar alguma coisa sobre isso. Gente, sério. É como se Deus tivesse ficado quietinho para pegar a igreja, de certa maneira, aquela parábola das 10 virgens, né? Para ver quem estava atento e quem estava desatento. E é na pressão que o joio vai se separar do trigo. É na pressão que nós vamos ver quem realmente crê em Deus e quem não crê, quem ama Jesus e quem não ama, quem anda com Deus e quem não ama, quem não anda, quem tem uma fé viva e quem não tem, quem tem uma fé na religião, quem tem uma fé na liturgia, no ritual, e quem tem uma fé em Jesus Cristo. É na pressão que a gente define. Jesus, outro texto, ele fala isso para Pedro. Outro texto está em dois discípulos a caminho de Emaús. Eu vou ler só uns textos, uns trechos, não vou ler tudo. 24, 13. E eis que no mesmo dia iam dois discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. João 24, agora eu estou no 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vocês? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E aí Jesus pergunta, né? Quais? E eles disseram: mas que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E aí eles contam o que aconteceu com Jesus, como ele foi preso, condenado, morreu na cruz e tal, né? E de repente Jesus fala para eles assim no versículo 25. Pode pôr o 25. E ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Pode passar. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Os discípulos ficaram escandalizados porque Jesus não escapou da cruz. Os discípulos se frustraram com Deus e começaram a pensar mal de Deus e a desistir da sua fé, porque é como se Deus tivesse abandonado o Messias deles, o esperado, o que eles amavam, o que eles estavam colocando toda a sua esperança. É como se Deus tivesse abandonado ele para morrer na cruz. E eles falaram: não há mais esperança, o nosso Deus abandonou o seu Cristo à própria sorte. Eles estavam indignados, eles estavam tristes, eles estavam decepcionados, eles estavam frustrados com Deus, porque a coisa pressionou, porque o negócio ficou feio, porque a coisa ferveu para o lado deles. E o que Jesus fala para eles? Volta o versículo. Como vocês custam entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E aí, o que ele está se referindo ao que os profetas falaram?
Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Mas falar, mas isso era com Jesus. Mas você vai ver na história da igreja, você vai ver na história dos apóstolos, você vai ver na história de todos eles passaram por sofrimento e pressão para entrar na glória. Todos foram exilados, foram crucificados, perderam a cabeça. Aconteceu, foram presos, chicoteados. João foi o único, segundo dizem, né, foi o único, segundo os relatos dos historiadores, o apóstolo João foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural, mas estava exilado na ilha de Patmos, prisioneiro numa ilha. Agora, o fato de ele estar prisioneiro, Deus não deixou de falar com ele. O fato de Paulo estar encarcerado na prisão, e Silas, Deus quebrou as algemas, abriu as portas, a cadeia inteira se converteu, o carcereiro se converteu, Pedro estava preso, e mais alguém, não me lembro se era Tiago, também foram soltos sobrenaturalmente por um anjo. Você está entendendo? O fato de ter pressão não quer dizer que não vai ter milagre. O fato de ter pressão não quer dizer que não vai ter salvação. O fato de ter pressão não quer dizer que não vai ter esperança. O fato de ter pressão não quer dizer que vai ter alegria. O fato de ter pressão não quer dizer que vai ter bênção. O fato de ter pressão não quer dizer que vai ter vitória. Muito pelo contrário. Mas não tem vitória se não tiver luta. Se não tem disputa, se não tem luta, você vai vencer o quê? Sobre o quê? Quando um time é campeão, se não tivesse disputa no campeonato, ele seria campeão do quê? De jogo de botão? De futebol imaginário? De esporte imaginário? Você está entendendo? Para alguém ser campeão, para alguém ser vencedor, para alguém ter vitória, precisa ter disputa, precisa ter competição, precisa ter luta, precisa ter pressão. Então não dá. Se Deus não poupou o seu próprio Filho unigênito, por que pouparia todos os outros? Entenda bem o que eu estou dizendo, meu irmão. Não é poupar no sentido de destruir, não é isso. É poupar no sentido de, ai meu filhinho, ai. Eu estava vendo outro dia um vídeo que me mandaram, né? Tem várias coisas que falam sobre isso, mas assim, a geração todinho, né? Sabe, homens que viveram tempos difíceis se desenvolvem, são fortes. Homens, eu falo homens e mulheres, né? A raça humana. Aí eles fazem o mundo ficar mais fácil. Esses que vivem num mundo mais fácil fazem o mundo ficar mais difícil, porque são moles. O camarada tem 40 anos, a mamãe leva todinho na cama. Eu vou dar todinho hoje, meu bem. Pô, se o cara tivesse 10 anos, tudo bem, mas o cara tem 40. Tudo bem tomar todinho, eu tomo todinho. Tá bom? Mas eu pego, eu furo, canudinho. Você tem todo esse trabalho. Ninguém fura o meu todinho, eu que vou lá e furo. Põe para gelar. Dá um trabalhão. A Nicinha não faz isso para mim, não. Tá certo? Não tem nenhum problema com o teu todinho, tá certo? Não estou querendo melar o teu todinho, mas eu estou dizendo que a gente não pode ser a geração todinho. A gente brinca hoje, né? Crente Nutella e crente raiz, né? Sabe? Não dá. Eu fico vendo às vezes a preocupação da igreja. Meus irmãos, tem coisas que a gente ouve, que a gente vê, a gente fala, não dá mais para perder tempo com isso. Não dá mais para ficar com essas picuinhas. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. Meu irmão, o mundo está morrendo 65 mil pessoas no Brasil. Com dessa doença que não existia, fora os que estão morrendo de outras coisas, né? E tudo mais. Quer dizer, e a gente fica aqui, às vezes, discutindo bobagem. Se magoando por bobagem. Deixando-se magoar por bobagem. Sabe, é nesse sentido que eu digo, a gente tem que entender, não há glória sem cruz. A gente quando pensa em cruz, eu não sei que ideia passa na tua cabeça quando você pensa em cruz. Quando eu penso em cruz, me vem dor, sofrimento. Cruz não é aquele objeto que virou correntinha, que a gente põe na correntinha, né? Que
virou símbolo de uma religião. Tanto que os primeiros discípulos nem adotavam a cruz como símbolo, era um peixe. Eu nem sei se Jesus ia querer que adotasse a cruz como símbolo. Estou pensando algo, tá, gente? Por favor, entenda bem. Não é nenhuma heresia nova, tá? Você ficar com minhoca na cabeça. Mas eu estou dizendo que a cruz não é um símbolo. A cruz não é um símbolo. A cruz é um lugar de sacrifício, um lugar de morte. Um lugar onde Jesus derramou todo o seu sangue por nós. E ninguém mais é digno de ocupar aquela cruz como ele ocupou. Qualquer um que fosse para aquela cruz não teria mais efeito, porque ele foi aceito, o seu sacrifício foi aceito totalmente, plenamente por Deus, pelo Pai. Missão cumprida, missão realizada, toda a humanidade está contemplada naquele sacrifício na cruz. O sangue de Jesus foi suficiente para redimir todos os que nasceram de Adão até o último que vai nascer antes dele voltar. O sangue dele foi suficiente para a plena redenção da humanidade. Amém. Mas uma cruz só não é um símbolo para nós adorarmos, para termos uma relíquia, né? Os primeiros discípulos não, graças a Deus, mas depois, quando a heresia começou a entrar na igreja, quando as crendices começaram a entrar na igreja, eles começaram a vender lascas da cruz. Venderam tanta lasca de cruz que dava para construir, sei lá, uma floresta de cruz. Vender lasca da cruz de Cristo. Virou comércio, aquilo onde foi o lugar de sacrifício do nosso Deus. Lugar. Meu irmão, a cruz não é um lugar de alegria. A cruz é um lugar de redenção, por isso nós somos alegres, né? Felizes, porque fomos redimidos. Mas a cruz é um lugar de dor e sofrimento. Então, quando eu penso em cruz, eu penso em dor. Jesus falou: aquele que quiser ser meu discípulo, tome a cada dia a sua cruz. Isso não é a sogra, não é isso. A cruz é um lugar de dor. Tome a sua cruz a cada dia, quem quiser ser meu discípulo. Então, quando você for reclamar, você lembra da sua cruz. Vai reclamar da patroa, lembra da sua cruz. Vai reclamar, lembra da sua cruz. Vai reclamar do chefe, lembra da cruz. Sabe que o sofrimento que você passa é infinitamente menor do que o que Jesus passou. Tudo isso que nós estamos passando, que nos estressa, que nos cansa, é menor. A cruz não é um lugar, não é um objeto para festejarmos. A cruz é um lugar onde Cristo foi sacrificado no nosso lugar. Ela é única. Ela é única. É muito mais profundo, irmãos, do que um amuleto, do que uma imagem para nós, né? A cruz, eu tenho a cruz me protege. Não, a cruz, como amuleto, não te protege de nada. O que te protege é você estar debaixo da redenção que Cristo providenciou na cruz. Está debaixo da redenção, está debaixo do perdão que Ele providenciou para você na cruz. Tudo é espiritual. Na nova aliança, tudo se torna. Você vê que a arca da aliança sumiu. Nem Indiana Jones encontrou, né? Encontrou, mas depois perdeu de novo, né? A arca da aliança sumiu. Deus não deixou vestígios, nenhum objeto. Não poderia ter deixado as tábuas da lei? Pensou que legal? Mas você já imaginou a fila para visitar as tábuas da lei? Já imaginou quanto eles iam faturar com o turismo para visitar as tábuas da lei? A arca da aliança, como um objeto místico, mágico, de poder. Eu estava vendo um documentário, eu nem assisto esses documentários porque são tão bobocas, falando da
da Arca da Aliança como um objeto mágico, poderoso em si. Meu irmão, aquilo só tinha poder quando Deus vinha com a sua presença. Senão era uma caixa folheada a ouro, de madeira, com anjos esculpidos em ouro, mas não tinha poder nenhum sem a presença de Deus. Era uma figura de nós mesmos, de aonde Ele habitaria. Você é uma arca da aliança. Você tem as tábuas da lei no teu coração. Você tem a presença de Deus sobre você. Você tem os anjos do Senhor ao teu favor. Amém? Você contém a presença de Deus. Para que ficar com o objeto, se hoje eu posso ter a plenitude de Deus em mim, na minha vida, pela misericórdia dele? Amém? Entenda bem, não é mérito nosso, é dele. Mas eu estou querendo te deixar claro que luta, dor, pressão fazem parte. Fazem parte. Não é fácil passar. A gente reclama. A gente às vezes se impacienta. A gente murmura. Mas temos que entender que se Jesus passou por isso, os apóstolos passaram por isso, todos os discípulos, você vai ver na história deles. Estevão, foi apedrejado. Enquanto estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. Como é que alguém pôde escrever que ele viu os céus abertos? Porque ele começou a falar do que ele estava vendo. Porque ninguém ia lá entrevistar o defunto, né? Ele já tinha morrido, mas ele começou a falar o que ele estava vendo enquanto era apedrejado. Porque uma morte por apedrejamento às vezes demorava, porque as pedras às vezes não acertavam no lugar para matar direto. Era uma morte terrível. E Estevão começou a falar. Ele veio dos céus abertos, Jesus assentado à direita do Pai. Amém? Não tem glória sem pressão. Não tem glória sem tribulação. Faz parte da vida com Deus. Então assim, aproveite esse período que a gente está vivendo para amadurecer a tua fé. Amém? Para realmente valorizar aquilo que importa, aquilo que interessa, né? A igreja durante muito tempo perdeu tempo com coisas menores. Falou muito de dinheiro, de coisas materiais, enriqueceu demais. E aí é interessante, os evangélicos criticaram muito, durante muito tempo, os católicos, por causa desse enriquecimento, das catedrais e monumentos, tá? Só que eles começaram a fazer as mesmas coisas. Não estou dizendo todos, tá? Vou generalizar. Mas muitos começaram a fazer as mesmas coisas, com nomes diferentes, com aparências diferentes. Meu irmão, construiu uma réplica de um templo de Salomão. Vocês me desculpem, né? Mas aonde? Se Deus permitiu que 2 fossem destruídos, construir o terceiro fora de Jerusalém ainda não tem sentido nenhum, a não ser para virar lugar de visitação pública, né? E tal, tudo bem. Mas você está entendendo o que eu quero dizer? Não tem sentido, não tem isso diante de Deus, isso não tem valor nenhum especial. Nada. Deus não responde melhor lá, porque ali é uma réplica do templo de Salomão. Jesus falou o quê? Destrua esse templo e eu reconstruo ele em 3 dias. Você é o templo. Eu sou o templo. Nós somos o templo onde o Espírito de Deus habita. Não precisa de réplica. Ele é uma réplica. Não é nem o verdadeiro. E está fora do lugar geográfico. Está no lugar errado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Começaram a fazer a mesma coisa com outros nomes. Você fala, pastor, mas é legal, né? Porque lá a gente pode ver como
mas em termos de valor, em termos de importância para Deus, coisas assim, é o mesmo sentido das catedrais. Qual era a ideia da catedral? Aquelas torres altas, para chegar mais perto de Deus. Quanto maior a torre, né? Acho que a oração sobe mais direto. Jesus falou o quê? Você, quando orar, entra no teu quarto e ora em secreto, que o teu Deus que te escuta em secreto vai te ouvir e te responder. Não precisa de um lugar especial, não precisa de um lugar, que lugar maravilhoso, é aqui que Deus vai ouvir a minha oração, porque aqui eu estou mais perto de Deus. Está entendendo? Teu espírito ligado com o Espírito de Deus. Então eu acho que a igreja, nesse tempo, perdeu um pouco o foco. E Deus está trazendo ela de volta. Alguns não vão voltar, alguns não estão entendendo, alguns não, muitos grupos não estão despertando. Graças a Deus tem uma igreja verdadeira espalhada no meio de toda a igreja. Amém? Porque, meu irmão, não basta colocar na placa igreja, isso não torna aquele lugar igreja. Não basta ter aparência de igreja para tornar aquele lugar igreja. A igreja precisa ter duas coisas fundamentais. Eu vou terminar com isso, porque nós vamos ter a ceia. E eu já cansei de falar sobre esse texto, mas eu vou falar de novo, porque é importante. Mateus 16, quando Jesus pergunta para Pedro, né? Mateus 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Mateus 16, 13. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Estava dizendo, o que os homens dizem que eu sou? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, outros profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É claro que Jesus não deu uma chave literal para Pedro, mas veio a imagem, né, a figura. Toda vez que você vê uma imagem de São Pedro, está ele com as chaves. É o carcereiro do céu. Claro, Jesus deu para ele chaves espirituais, não só para ele, para cada um de nós. Então, uma das coisas que a igreja precisa, para ser igreja, precisa ter, é homens e mulheres que têm a mesma revelação que Pedro teve, de que Jesus é Deus. Amém? Então, para fazer parte da igreja, você tem que ter revelação produzida pelo Espírito Santo na palavra de Deus, de que Jesus é Deus. Então, se você quer saber quantos são os cristãos na face da terra, todos os que têm a revelação de que Jesus é Deus. Pode estar espalhado por tudo que é igreja, e não quer dizer que por estar na igreja tem a revelação. Tem muita gente que frequenta a igreja anos e não tem essa revelação de que Jesus é o Cristo. Então, para ser igreja, tem que ter revelação de que Jesus é o Cristo. Esse é um ponto fundamental. O segundo ponto vem logo a seguir, 18, Mateus 18, versículo 15. Diz assim: Olha, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera um gentil publicano. Em verdade, eu digo que tudo que ligares na terra será ligado no
céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. A mesma coisa que Jesus falou quando Pedro teve a revelação, ele fala agora sobre a questão do perdão. Agora, o perdão está intimamente ligado com compaixão. Então a igreja, para ser igreja, tem que ter perdão em abundância, tem que ter compaixão em abundância. Se a igreja não for perdoadora, não for compassiva, misericordiosa, ela deixa de ser igreja. E não é só o perdão entre nós, é o perdão para aqueles que ainda não fazem parte de nós, para aqueles que ainda não voltaram para a casa do Pai, não encontraram o caminho de volta. A igreja tem que estar disposta a abraçar, a perdoar, a trazer vida, a trazer misericórdia, a trazer perdão para essas pessoas, não a confrontar, não a trazer julgamento. Eu lembro lá em Campinas, quantas vezes eu vi aqueles pregadores de praça, subia num caixote e ficava, porque o inferno, e porque Deus vai te castigar, você vai lá, aquilo. Eu ainda não era convertido, Eu falava, nossa, que coisa dura, que palavra pesada. Claro que aqueles que não estiverem com o nome escrito no livro da vida, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Até o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Satanás e os demônios vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é pior do que o inferno. E aí fala assim, se alguém não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, esse também será. Olha, Deus ainda fala assim, será que alguém não vai ser achado escrito? Deus está torcendo para ninguém ficar de fora. Então, agora você vai começar a ganhar alguém falando dessa parte. Você vai chegar nessa parte, você tem que falar disso. Mas sabe, irmãos, a igreja tem que ser uma igreja que ama, que traz perdão, que traz reconciliação, que traz amor, misericórdia para os de fora. Parar de olhar um pouco para si mesmo e olhar mais para os que ainda estão perdidos. Entender que você está sendo curado por Deus, você está sendo amado por Deus. Começa a amar o outro, começa a amar os de fora. Para de olhar um pouco para você mesmo. Começa a olhar os que estão perdidos ainda, os que ainda não se localizaram, não encontraram a direção. Dá o GPS para eles, fala, é aqui, Jesus é o GPS. Devia ser JPS, Jesus. Você está entendendo? É Jesus a direção. Porque Jesus não é concheiro, você sabe disso. A direção, o caminho, sabe? Só uma igreja compassiva, com compaixão. Eu não estou dizendo para tolerar o pecado, eu não estou dizendo para jogar o pecado para lá no tapete, eu não estou dizendo para não. O que Jesus fala antes? Se o irmão pecar contra você, vai você com ele e resolve, sozinho, numa boa. Mas como a gente tem dificuldade para colocar isso em prática? A gente quer envolver todo mundo, a igreja inteira primeiro, antes de falar com a pessoa. Meu irmão, se você for e falar com a pessoa, você resolve o problema, não precisa ninguém ficar sabendo do teu problema com a pessoa. Cura, resolve. Se a pessoa resistir, você leva 2 testemunhas, porque essas testemunhas vão trazer balanço na conversa. E de repente aquilo se resolve ali. Agora, se não resolver, aí leva para a igreja. O problema é que as pessoas levam para a igreja primeiro, fica todo mundo sabendo, para depois vir falar com a pessoa. Ou seja, o princípio que não é colocado em prática, que se inverte, nunca vai colher os frutos do princípio. Se não for colocar em prática invertido, vai dar um resultado invertido. Aí gera o quê? Confusão, mais crise, mais mágoa, mais falta de perdão. Por quê? Porque fez tudo errado, falou para todo mundo antes de conversar com a pessoa. A igreja precisa ser um lugar de perdão, de compaixão. E só dá para ter perdão e compaixão quem tem uma revelação de quem é Jesus. Primeira base: Jesus é Deus. Isso tem que estar bem claro para nós. Aí eu me torno compassivo, aí eu me torno perdoador, aí eu me torno misericordioso, porque eu tenho a
base de que Jesus é Deus. Por isso que ele fala primeiro esse ponto, mas depois fala o segundo. Essas duas coisas fazem o fundamento da igreja. Se a igreja não tem nenhuma dessas duas coisas, ou falta uma dessas coisas, ela deixa de ser igreja. Porque se ela tem Jesus como centro, ela vai ter compaixão. Se Jesus não é o centro, talvez ela não seja compassiva, não seja perdoadora. E ela não vai conseguir perdoar se Jesus não for o centro. Amém, irmãos? Por isso que cada vez mais eu me convenço. A igreja é simples, e para ganhar essa geração nós temos que ser simples. Não precisamos complicar. É fácil. O evangelho é simples, é fácil. É para todo mundo. Graças a Deus. Né? Que nós precisamos ter disposição para andar nele. Amém? Nós vamos ter a ceia ainda, né? Foram os líderes jovens. Amém? Não sei se puderem vir. Vamos orar ainda. Coloca a mão no seu coração agora. Coloca a mão sobre o teu coração. O coração fica do lado esquerdo. Vai errar o lugar. Vamos orar. Senhor, nós queremos nesses dias, Pai, entender que não há sofrimento em vão. Assim como o Senhor sofreu, derramou o seu sangue, partiu o teu corpo ali na cruz, para que nós tivéssemos vida. Assim nós temos também hoje, muitas vezes, passado por pressão. Nós não queremos passar por pressão. Nós não queremos sofrer, Senhor. Mas sabemos que às vezes é indispensável. Não dá para não sofrer, para não ser pressionado. Pai, que nós não, nesses dias, não murmuremos contra o Senhor, mas nós aprendamos a descansar em Ti, a esperar em Ti, a tranquilizar o nosso coração na Tua presença, e saber que esse mundo só vai ser impactado se a igreja for compassiva, misericordiosa, perdoadora, uma igreja que sabe quem o Senhor é, uma igreja que sabe quem é e que está disposta a alcançar aquele que ainda não te conhece. Pai, ajuda-nos nisso. Não deixe que o nosso amor se esfrie, não deixe que o nosso coração se feche, não deixe que nós tenhamos dificuldade de nos aproximar das pessoas. Senhor, talvez por estarmos agora não podendo nem abraçar, nem cumprimentar direito as pessoas, talvez isso seja mais um incentivo para o nosso amor se esfriar. Não deixe que isso aconteça. Que a tua igreja possa manter a tua chama acesa no coração. Nós vamos tomar a ceia nessa noite, que possamos fazer isso com o coração livre, purificado, coração que perdoa, que libera perdão e que sabe que é perdoado também. Pai, que o teu sangue possa fluir por todo o teu corpo, sem nenhuma barreira, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bem, né, o pessoal daqui vem para cá, o pessoal daqui vem para cá. Bom? Aleluia. Oh, perdão. Vou pedir para você aqui o pão com o seu irmão, amém? Você pega o seu pedaço, o pão já está partido, tá? Então você pega o seu pedaço, você pode orar com ele, né? Mas coma o seu pedaço, tá? Não reparta com o seu irmão, tá bom? Já está repartido.
janeiro, o salão está aberto das 8 às 10 da noite para oração. Então, é aquele ambiente com música, né? Uma luz mais tranquila, tem lugar ali para você ler, né? Com algumas mesas. Então você pode vir das 8, às vezes você pode chegar ao horário que você quiser, não depois das 10, né? Mas até das 8 até as 10 da noite você pode chegar, 9h30, 9 horas, não tem horário. Você pode sair antes também. É um tempo para você buscar Deus, né? Então o salão está aberto, porque tem bastante espaço, né? Então você venha de máscara, vai ter o álcool em gel ali, tá bom? Mas você pode usar esse espaço aberto. As células nós ainda estamos aguardando, né? Ter uma flexibilização maior, porque nós queremos evitar muita gente na casa, né? A célula tem no mínimo 10 pessoas em média, né? A célula de jovens talvez um pouco menos, mas as células de adultos tem 10, 12, 15 pessoas às vezes. Então é muita gente às vezes numa sala. Então nós estamos evitando por enquanto, mas alguns estão fazendo online, né? E isso não quer dizer que você não possa falar com o seu irmão, ligar para ele, falar pelo WhatsApp, ou até ir fazer uma visita, né? Ou 1, 2 não tem problema, o problema é muita gente. Então, por favor, não percam a comunhão, amém? Nós também estamos à disposição, né? Nossos telefones, WhatsApp. Se você precisar falar conosco, precisar que nós oremos por você, é só você mandar mensagem, procurar seu líder, o líder fala conosco, amém? Essa semana também tivemos o falecimento do avô da Marcinha, né? A Marcinha está aí? Está ali, né? O avô da Marcinha faleceu. Semana passada faleceu o irmão da Dona Maria de Fátima também, né? Faleceu semana passada. Então, avisando os irmãos, amém? Deus abençoe. Você tem uma semana cheia da graça e da presença de Deus.